Fala, gurizada. Pare o que você está fazendo agora. Feche os olhos por um segundo e pense naquele momento em que você chega no churrasco. Aquele aroma inconfundível do carvão que já perfuma o ar e realça sua fome. A grelha está no ponto, o fogo está perfeito. E então ela aparece. Não é uma peça qualquer, não é um complemento do seu assado, mas ela é a rainha absoluta do churrasco. Eu estou falando dela, a picanha. Mas não é qualquer picanha. É aquela peça suculenta, com a capa de gordura dourada e crocante, a carne rosada, macia, desmanchando na boca. Aquela que a cada mordida te faz fechar os olhos e exclamar: "Bah, tá louco? Que gostosura de carne!" Se a tua experiência com a picanha não tem sido exatamente assim, se a tua picanha tem saído dura, seca ou simplesmente sem graça, então, meu amigo, você está no lugar certo. Porque hoje a gente não vai só te ensinar a fazer a picanha, a gente vai te dar o mapa para a maestria. Este não é um vídeo de receita de 5 minutos, não. É uma imersão completa, um guia definitivo, um manual de sobrevivência para o apaixonado por churrasco, que quer de uma vez por todas fazer a picanha mais lendária da sua vida. E a gente vai começar agora, com o segredo número 1, que não está na churrasqueira, mas sim na escolha da peça correta. Antes mesmo de acender o carvão, a batalha pela picanha perfeita já é travada. Ela começa no balcão do açougue. E aqui a gente precisa ser um especialista. Não é só pedir uma picanha, é preciso saber o que procurar, o que observar e o que evitar. A picanha, por natureza, é um corte que já traz uma promessa. O nome em si já evoca suculência e sabor. Mas nem todo boi é criado igual. Consequentemente, a picanha não será igual. E a sua missão é encontrar a campeã. A primeira coisa que você vai olhar é o tamanho. A picanha ideal tem entre 1 e 1,5 kg para o tipo de gado que temos aqui no Brasil. Se ela for muito maior do que isso, pode ser que o açougueiro tenha deixado parte do coxão duro, um músculo mais fibroso e menos macio na peça. E essa é a primeira armadilha. A picanha é um músculo pequeno e a gente quer ele puro e limpo. Depois do tamanho vem a capa da gordura. Ela é o passaporte da picanha para a suculência. A capa da gordura não deve ser nem muito fina, nem absurdamente grossa. A camada de 2 a 3 centímetros é o ideal. E o que a gente procura aqui é uma gordura de cor clara, quase branca ou levemente amarelada. Uma gordura amarela escura pode ser um indício de que o animal é mais velho, o que normalmente significa uma carne menos macia. Mas não olhe só por fora. Peça ao açougueiro para mostrar a carne por completo, se possível. Observe o que chamamos de marmoreio. São aquelas pequenas veias de gordura entrelaçadas na carne. É o marmoreio que derrete durante o cozimento e hidrata a carne por dentro, garantindo que cada mordida seja macia e saborosa. Quanto mais marmoreio, maior a promessa de suculência. E por falar em promessa, vamos ao toque final da escolha. A picanha, como músculo, tem fibras, e a gente quer que essas fibras sejam finas, delicadas. Isso é um sinal de maciez. Se você olhar a carne e ela aparecer com um bloco de fibras grossas e rígidas, talvez seja melhor procurar outra peça. Você já deu o primeiro passo. Escolheu a melhor picanha disponível no seu açougue. Agora é hora de prepará-la para a glória. E a preparação da picanha é um ritual de simplicidade e precisão. O primeiro passo é entender a lógica por trás de cada ação. A picanha, por ser um corte com sabor marcante e uma generosa capa de gordura, não precisa de uma orquestra de temperos para brilhar. Na verdade, menos é mais. O tempero mais clássico e o mais poderoso para a picanha é o sal grosso, ou triturado. Mas não é só jogar o sal. A forma como você o aplica também faz toda a diferença. Primeiro, tire a picanha da geladeira pelo menos 1 hora antes de levá-la à grelha. A carne, quando em temperatura ambiente, cozinha de maneira mais uniforme. Se você a coloca gelada no fogo, o choque térmico faz com que as fibras se contraiam bruscamente, resultando em uma carne que pode ficar dura por fora e fria por dentro. Agora o sal. A gente vai usar sal grosso ou triturado de churrasco. Mas como uma regra, não se preocupe em salgar demais, pois o excesso vai cair na grelha. Mas a gente precisa ter certeza de que o sal está por toda a carne, cobrindo-a de forma generosa. A melhor forma de fazer isso é pegar um punhado de sal e com os dedos fazer com o que chamamos de neve sobre a carne. Deixar o sal cair suavemente, cobrindo toda a superfície. Isso garante que cada milímetro da carne será temperado. Mas se você quiser ir além do sal, a picanha é uma tela em branco que aceita um toque sutil de outros sabores. Por exemplo, você pode misturar o sal grosso com alho desidratado e pimenta do reino moída na hora. Mas a regra de ouro é não exagerar. A picanha já tem um sabor próprio e espetacular.
O nosso trabalho é apenas realçá-lo, não escondê-lo. Outro ponto crucial na preparação é o corte da capa de gordura. O ideal é fazer cortes superficiais na gordura em forma de diamantes. Você já deve ter visto em algum churrasco esse tipo de corte. Esses cortes não devem atingir a carne, apenas a gordura. Qual é a mágica por trás disso? Quando a picanha for para o fogo, esses cortes vão permitir que a gordura derreta mais facilmente, escorrendo sobre a carne e mantendo-a suculenta. Além disso, a gordura vai ficar mais crocante e a gente sabe que essa crocância é uma das grandes delícias da picanha. Agora chegamos num dos pontos cruciais. A picanha está pronta, salgada e a grelha está à espera. Mas antes de colocar a carne no fogo, precisamos entender a lógica por trás da churrasqueira. A picanha não é um bife qualquer que você joga na brasa e vira uma vez. Ela exige uma técnica específica. A primeira coisa é dominar a temperatura. O churrasco perfeito não é sobre a força do fogo, mas sobre o controle. O ideal é ter 2 zonas de calor na sua churrasqueira. Uma zona de fogo alto, direto, e uma zona de fogo médio, indireto. A zona de fogo alto vai ser usada para selar a carne, a de fogo médio para o cozimento final e atingir o ponto ideal. Como criar essas zonas? Simples. Junte a maior parte do carvão de um lado da churrasqueira, formando uma montanha. O outro lado, com pouco ou quase nenhum carvão, será a zona de calor indireto. A picanha vai passar por uma jornada nessas 2 zonas. A gente começa com a capa de gordura. Você vai colocar a picanha inteira com a gordura virada para baixo, na parte mais quente da grelha. A gordura, ao receber esse calor intenso, vai começar a derreter e escorrer sobre a carne, garantindo suculência. E o som? Aquele som de chiado da gordura derretendo. Isso é música para os ouvidos de qualquer churrasqueiro. O objetivo aqui é selar a carne e deixar a gordura crocante. Mas atenção, não é para queimar a gordura. Depois de alguns minutos, quando a gordura estiver dourada e crocante, a gente vira a picanha e sela o outro lado. O processo é o mesmo, mas a gente não precisa focar tanto na gordura agora. A ideia é apenas selar a carne para que os sucos fiquem lá dentro. A picanha neste momento está selada, mas crua por dentro. E é aqui que a zona de calor indireto entra em ação. Você vai mover a picanha para a zona mais fria da grelha, com a capa de gordura para cima. Aqui a carne vai cozinhar lentamente, sem o risco de queimar. É neste momento que a mágica acontece. A picanha vai atingir o ponto de cozimento perfeito, do jeito que você gosta, sem ficar dura ou seca. O ponto de cozimento da picanha é uma questão de preferência pessoal, mas para a picanha ficar irresistível, o ideal é servi-la no ponto para mal ou mal passada, ou seja, com o centro rosado e suculento. Mas como saber o ponto certo sem cortar a carne? Existe um truque simples aí, o teste do toque. Com o dedo pressione a carne no centro. Se ela estiver muito macia e afundar facilmente, ela está mal passada. Se ela tiver uma leve resistência, mas ainda macia, está no ponto ideal. Se ela estiver dura e não afundar, está bem passada. E a gente não quer isso. A gente quer o paraíso da picanha, né? A gente já falou da escolha, do preparo, do sal. Mas agora vamos aprofundar na jornada da picanha na grelha. Isso não é apenas um passo a passo, é uma narrativa, uma história de transformação. A gente vai entender a física, a química, a alquimia que acontece quando a carne e o fogo se encontram. A picanha, como sabemos, tem uma capa de gordura. Essa capa é uma fonte de sabor e um escudo natural. Quando a gente coloca a picanha na parte mais quente do fogo, a gordura começa a sofrer um processo de liquefação. Ela se derrete e as moléculas de gordura se movem, penetrando nas fibras da carne. Esse é o segredo da suculência. Mas a gordura não derrete apenas, ela também se transforma. A parte externa, em contato com o calor direto, desidrata e se torna crocante. E é essa crocância que a gente ama, o contraste de texturas que eleva a experiência. Mas e a carne? Bem, a carne abaixo da gordura está sendo selada. As proteínas da carne, em contato com o calor, sofrem uma reação química chamada reação de Maillard. É essa reação que dá à carne a sua cor dourada e o seu sabor de carne de churrasco. Se você não selar a carne, ela vai cozinhar de forma diferente. Ela vai perder sucos, vai ficar menos saborosa e a textura não será a mesma. A selagem é o primeiro beijo do fogo. Depois da selagem, a gente move a picanha para a zona de calor indireto. A gente faz isso por um motivo simples, mas crucial: o cozimento lento e uniforme. Se a gente deixar a picanha no fogo alto, ela vai queimar por fora e continuar crua por dentro. A gente não quer isso. A picanha precisa de tempo para cozinhar de forma gradual. É no calor indireto que a picanha alça o seu ponto ideal. A gordura continua a derreter, a carne continua a se hidratar e a temperatura interna sobe lentamente. Esse processo é o que garante que a picanha seja suculenta,
de ponta a ponta e não apenas no centro. E a gente tem uma jornada de sabores aqui. A parte da carne que estava sob a gordura se beneficia de todos os sucos que a gordura está liberando. A picanha, ao cozinhar, se torna uma esponja de sabor. A gente precisa estar atento, girando a picanha de vez em quando para que ela cozinhe de forma uniforme, mas sem a pressa de quem vai cortar a carne. A paciência é a virtude do churrasqueiro, e a picanha exige paciência. A picanha está limpa na grelha, a capa de gordura dourada, a carne com a cor perfeita. E a tentação é grande. A gente quer tirar a picanha do fogo e já ir cortando. Mas pare, este é o momento mais crítico de toda a jornada. Se você errar aqui, todo o seu trabalho será em vão. A picanha, depois de sair do fogo, precisa descansar. Isso não é uma sugestão, é uma regra. A carne, quando cozida, tem suas fibras contraídas. Se você a corta imediatamente, todos os sucos que estão no interior vão escorrer. Sua picanha, que parecia suculenta, de repente se transforma em uma peça de carne seca. Com um prato cheio de sucos, é uma tragédia. A picanha precisa de pelo menos 10 a 15 minutos de descanso. O tempo exato depende do tamanho da peça. Mas a regra é simples, deixe a picanha descansar por pelo menos 1/3 do tempo em que ela esteve na grelha. Durante esse tempo, os sucos que estavam agitados dentro das fibras da carne vão se acalmar e se redistribuir. As fibras da carne que estavam contraídas vão relaxar. E é por isso que quando você cortar a carne depois, ela será macia, suculenta e saborosa, com todos os sucos dentro dela e não no prato. O melhor lugar para a picanha descansar é uma tábua de madeira, coberta com um pequeno papel alumínio, mas de forma frouxa. O papel alumínio irá manter o calor, mas vai permitir que a picanha respire. A tábua de madeira, por sua vez, vai absorver o pouco de suco que escorrer, mas vai manter o calor da peça. E aqui a paciência é a sua maior aliada. Resista à tentação. A picanha perfeita está a apenas alguns minutos de distância. Agora o corte. O corte da picanha é tão importante quanto o seu cozimento. Se você cortar a picanha de forma errada, ela vai ficar dura. Por quê? A picanha, como qualquer corte de carne, tem fibras. E a regra de ouro é: sempre corte a carne contra a fibra. Cortar a carne no sentido da fibra é a receita para a picanha dura. Para identificar a fibra da picanha, você precisa olhar para a peça. Você verá as linhas das fibras correndo em uma direção. O seu corte deve ser perpendicular a essas linhas. Imagine que as fibras são pequenas cordas. Se você cortar no mesmo sentido, a fatia vai ter várias cordas inteiras e será dura para mastigar. Se você cortar no sentido contrário, você vai quebrar essas cordas em pequenos pedaços, tornando a fatia mais macia e fácil de comer. As fatias da picanha podem ser mais grossas ou mais finas, dependendo da sua preferência. Mas, de novo, o ideal é cortar as fatias com pelo menos 2 dedos de espessura. Fatias muito finas tendem a esfriar rapidamente e perder suculência. Fatias mais grossas mantêm o calor por mais tempo e te permite saborear o cozimento perfeito. Você já domina a arte de escolher, preparar, cozinhar e cortar a picanha. Mas uma picanha perfeita não vive sozinha. Ela pede a companhia de sabores que a complementam e que eleva a experiência do churrasco a um patamar superior. E a gente não pode terminar esse guia sem falar disso. A gente vai falar sobre a farofa, o vinagrete, a mandioca, sobre tudo que faz o churrasco a experiência completa. A picanha, com a sua suculência e seu sabor forte e único, pede por acompanhamentos que equilibram o seu paladar. E o primeiro, o mais clássico, é a farofa. A farofa, em sua simplicidade, traz uma crocância e um sabor que complementam a maciez da picanha. A farofa de manteiga, com um pouco de alho e cebola, é a combinação perfeita. A gordura da manteiga com o alho e a cebola, misturadas com o crocante da farofa, é uma orquestra de sabores na boca. E o que falar do vinagrete? O vinagrete, com a sua acidez e o seu frescor, limpa o paladar e prepara a boca para a próxima mordida. O vinagrete clássico, com tomate, cebola, pimentão e um toque de vinagre e azeite, é o acompanhamento perfeito. O frescor do vinagrete, combinado com a picanha suculenta e a farofa crocante, é uma experiência completa. E aqui a gente não tem segredo, a gente tem o clássico. E o clássico é a perfeição. A mandioca, ou aipim, ou macaxeira, como é conhecida em algumas partes do Brasil, também é uma parte fundamental da experiência. Mandioca frita, crocante por fora e macia por dentro, é uma delícia. O sabor do amido da mandioca equilibra a gordura da picanha. E a mandioca, como a farofa e o vinagrete, não é um mero acompanhamento. Ela faz parte da história do churrasco brasileiro. E as bebidas? O que beber com a picanha? A resposta mais óbvia é uma boa cerveja gelada. A cerveja, com seu amargor e seu frescor, limpa o paladar e te prepara para mais uma fatia de picanha. Mas se você quiser ir além, um bom vinho tinto de corpo médio a encorpado é a pedido.
O sabor de frutas vermelhas de um bom Malbec, por exemplo, vão se misturar com o sabor da picanha de uma forma que você nunca imaginou. A experiência da picanha não é só a carne. É a picanha com a farofa, com o vinagrete, com a cerveja gelada, é o som do carvão crepitando, é o aroma da gordura derretendo, é o sabor da carne na boca, é a celebração da vida, da amizade e do churrasco. Até agora a gente só falou como fazer a picanha perfeita, mas a gente não pode terminar essa aula sem falar dos erros que você deve evitar a todo custo. Porque, como a gente sabe, o sucesso de uma picanha depende de evitar algumas tragédias. O primeiro erro, e o mais comum, é a pressa. A gente já falou disso, mas vale a pena repetir. A picanha não é uma corrida, é uma maratona. Você não pode ter pressa para comprar, não pode ter pressa para preparar, não pode ter pressa para cozinhar e não pode ter pressa para cortar. A pressa é o assassino silencioso da picanha perfeita. Se você tem pressa, faça outra coisa. A picanha exige o seu tempo, a sua atenção, a sua dedicação. O segundo erro é a temperatura. Muita gente acha que o fogo forte é o segredo do churrasco, mas o fogo forte é a receita para o desastre. O fogo forte vai queimar a picanha por fora, vai deixar a capa de gordura preta e amarga e vai deixar a carne crua por dentro. A picanha precisa de calor, mas precisa de controle. A gente quer o fogo, mas não a folha. A gente quer o calor, mas não a chama. A gente quer a brasa, mas não a labareda. O terceiro erro é o corte. A gente já falou de cortar contra a fibra, mas é um erro tão comum que a gente precisa insistir. Se você cortar a picanha no sentido da fibra, ela vai ficar dura e você vai se arrepender amargamente. A picanha foi feita para ser macia, ela foi feita para desmanchar na boca. Se você a cortar de forma errada, você vai estragar a sua experiência. O quarto erro é o sal. A picanha exige sal, mas não exige excesso. O sal grosso é ideal, porque o excesso vai cair. Mas se você usar sal fino, a chance de você salgar demais a carne é grande. E a picanha salgada demais é tão ruim quanto a picanha sem sal. A gente quer um equilíbrio. A gente quer o sal que realce o sabor, e não o sal que domina a picanha. O quinto e último erro é o mito de que a picanha é um corte para ser servido bem passado. A picanha, como o filé mignon, brilha no ponto para mal, ou mal passado. Se você a cozinhar demais, ela vai ficar dura. Ela vai perder a sua suculência, ela vai perder o seu sabor. A picanha é uma joia, e as joias precisam ser tratadas com delicadeza. Chegamos ao fim da nossa jornada. Agora, você já é um especialista em picanha. Você sabe como escolher a peça perfeita, você sabe como prepará-la para a glória, você sabe como dominar o fogo. Você sabe como cortá-la para a maciez. E você sabe como servi-la com os acompanhamentos perfeitos. Mas a gente não pode ir embora sem recapitular tudo que a gente aprendeu. Porque a picanha, como o churrasco, é uma arte que exige repetição. Lembre-se do açougueiro, lembre-se de procurar uma picanha de 1 a 1,5 kg, lembre-se da capa da gordura clara, lembre-se do marmoreio, lembre-se de que a melhor picanha é a picanha que você escolheu, lembre-se do sal, lembre-se de cobrir a carne como se estivesse nevando, lembre-se de que o sal é o amigo da picanha, não o seu inimigo, lembre-se de fazer aqueles cortes na gordura para que ela derreta e hidrate a carne. Lembre-se do fogo, lembre-se de criar 2 zonas de calor, uma quente e uma média. Lembre-se de começar com a gordura virada para o fogo. Lembre-se de que a paciência é a virtude do churrasqueiro. Lembre-se de que o fogo perfeito é o fogo controlado. Lembre-se do descanso. Lembre-se de dar à picanha 15 minutos de descanso antes de cortá-la. Lembre-se de cobri-la com papel alumínio. Lembre-se de que o descanso é o segredo da suculência. Lembre-se de que a picanha que não descansa é uma picanha que vai te decepcionar. E por fim, lembre-se do corte. Lembre-se de cortar contra a fibra. Lembre-se de que o corte é tão importante quanto o cozimento. Lembre-se de que o seu corte vai determinar a maciez da carne. A picanha é mais do que um corte de carne, ela é um símbolo do churrasco. É o centro do churrasco. É o momento que a gente celebra a vida, a amizade e a comida. E agora você tem o poder de fazer a picanha mais lendária da sua vida. E aí, gostou? Se você chegou até aqui, é porque você leva o churrasco a sério. E isso é o que a gente mais admira. A gente acredita que cada um pode ser o mestre do seu próprio churrasco. E nós estamos aqui para te dar o conhecimento necessário para isso. Se esse vídeo te ajudou a fazer a picanha perfeita, faça um favor para nós e a todos os amantes do churrasco. Deixe o seu like, isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder o nosso próximo vídeo. E o mais importante, comente aqui embaixo a sua experiência, a sua história com a picanha. E se você tem um segredo que a gente não contou, conte para a gente. A gente quer aprender também, pois não existe churrasco perfeito sem troca de experiência.
E se você quer continuar a sua jornada para se tornar um churrasqueiro mestre, a gente tem o vídeo perfeito para você. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente se vê no próximo churrasco. Um abraço do Gaulista e bom churrasco!